Falcão e Soldado Invernal mostrou para o mundo uma maneira muito importante de se contar a história da humanidade, através da ficção, dos quadrinhos, da fantasia, trazendo aí relações e questões políticas e sociais nas suas histórias. E é sobre o episódio 2 do Falcão e Soldado Invernal que nós vamos conversar hoje no Silverdices. Salve galera, Diego Silver pro nosso Silverdices no sábado aqui saindo para poder falar um pouquinho sobre o que eu vi, sobre as minhas impressões do segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Lembrando que no sábado sempre sai um episódio falando sobre alguma coisa, alguma série que eu estou assistindo durante a semana. E aí, como a gente está dando essa atenção pro Falcão e Soldado Invernal, bora para essa nossa resenha, porque eu tava muito ansioso para falar com vocês sobre isso. Lembrando que eu também tenho alguns vídeos que eu vou publicando às terças-feiras lá no meu IGTV, um recomendado sem spoilers, falando um pouquinho sobre uma série, um livro, um filme, para vocês poderem assistirem, consumir, ainda mais nesse momento nebuloso, certo? O que foi esse episódio de Falcão e Soldado Invernal? E olha que eu gosto muito das séries da Marvel pro streaming, né, Netflix e Disney Plus, mas eu nunca tive essa sensação, a sensação que eu tive com esse segundo episódio, que inclusive eu assisti ele 2 vezes na sequência, por mais que, por exemplo, as séries da Netflix eu maratonasse no dia do lançamento e depois, algumas semanas depois, eu começasse a assistir novamente, ou maratonando, ou os episódios separados, esse episódio eu assisti ele 2 vezes, eu quase assisti uma terceira ali, ó, de bate-pronto, porque esse episódio ele me impactou de uma maneira com que foi apresentado, incrível. Inclusive, tem um ponto que eu achei muito sensacional, assim, quando passou o primeiro episódio, eu comecei a receber várias mensagens de pessoas questionando alguns pontos da série que eram relacionados ao racismo. E aí eu peguei e falei, não, gente, pra mim, essa série ela vai abordar o racismo de várias maneiras e em vários pontos diferentes da série. Então eu não vou falar no primeiro episódio do Silverdices que eu vou falar sobre a série, porque eu sei que eu vou abordar isso mais pra frente. E aí agora esse segundo episódio, com um momento que tem ali de uma batida policial, ficou muito claro para quem não tinha entendido o tom da série. E aí, agora, eu acompanhando os comentários sobre a série no Twitter, todo mundo tá falando, nossa, é racismo, nossa, não sei o que, olha só. E parece que a Marvel tá posicionando de uma maneira diferente, que a Disney tá posicionando de uma maneira diferente, mas não tá, porque ela sempre teve esse posicionamento. A Disney, ela... Na hora que eu tô gravando, começaram a arrastar tipo um móvel no apartamento de cima. A partir do momento que a Disney assume essa posição de vamos mudar o que a gente produzia em conteúdo audiovisual, pensando nos protagonistas, nos enredos e tudo mais, e a Warner, de certa maneira, tá passando a pensar nisso também, nós estamos nesse momento. Mas a Marvel sempre pensou nisso. É muito fácil a gente achar uma entrevista do Stan Lee falando do momento de criação de algum personagem, do porquê e tudo mais. Então a Marvel ela sempre pensou nisso. A diferença é que o quadrinho era sempre relegado àquela história leve sobre um super-herói que vai caçar os bandidos e é isso. As pessoas que não consomem história em quadrinhos, elas sempre pensam no quadrinho como sendo aquela coisa branco e preto, sabe? Ou é ou não é, bem e mal, mas não, existem vários tons de preto, vários tons de branco, antes de chegar nos tons de cinza que a gente pode dizer que são esses enredos, a gente parar pra pensar o que é certo e o que é errado dentro das histórias em quadrinhos. Seguindo nosso roteiro para poder falar da série, essa série ela nos traz, ela nos apresenta 2 coisas que todo mundo quer ver nessa série. São as cenas de ação e a interação a química do Sam e do Bucky, do Falcão e o Soldado Invernal, que é o título da série, e sei lá, né, se você tá assistindo essa série esperando outra coisa, volta lá, assiste os 2 primeiros episódios, porque você tá assistindo errado. Das cenas de ação não temos muito o que falar, porque são cenas de ação dignas de cinema. Eu espero, inclusive, que em algum momento o Batroc apareça novamente. Eu até assisti novamente o Capitão América Soldado Invernal só pra ver a luta ali, aquela cena do Capitão entrando no navio e a cena de porrada dele com o Batroc, que eu gosto muito daquela cena, daquela sequência como um todo. Então eu tô esperando aí agora ter Batroc versus Bucky Barnes. Falando
Falando da interação da química, a química entre os dois ela tem vários pontos de comédia ali, né, que beleza, eu gostei, são legais, mas eu espero que a série ela acabe não perdendo o foco, descambando para a comédia, já que eu acho que a comédia dos dois está em quão desconfortáveis os dois estão trabalhando juntos, né? Me lembra muito a comédia do Máquina Mortífera, né? Porque ou do Bad Boys, né? Os dois, eles têm o lado comédia, mas o desconforto dessa dupla de policiais sempre dá um toque a mais pro que é a comédia que eles querem trazer. E aí o tom sarcástico que os dois colocam nas interações é muito legal. E daí, dentro dessa química, dessa interação, nós somos apresentados a um personagem, a um conceito, um ser dentro desse universo que eu falei no episódio passado, no sábado passado aqui no Silverdices, que é o Lobo Branco. O Lobo Branco, ele é um personagem que ele é wakandiano, mas ele não nasceu em Wakanda, ele foi naturalizado e esse personagem acabou se tornando o Bucky Barnes dentro do MCU, tá? O que é muito legal, porque o Lobo Branco ele é um personagem, ele é um ser ali dentro desse universo, que ele é uma espécie de agente secreto, e beleza, né? Nos quadrinhos também o Homem Negro e tudo mais, mas pra mim faz muito sentido você ter um país na África onde todos os personagens ali são negros, pelo menos eu não me recordo de nenhum figurante ali ter aparecido um personagem branco, e aí você tem um expatriado agente secreto branco. Faz muito sentido pra mim dentro desse universo todo, já que agora o Wakanda é famosa pro mundo, né? Então você ter talvez um negro agente secreto pode ser mais complicado pra eles agora que as fronteiras estão abertas. E você tem um branco, um wakandiano, fazendo esse papel de agente secreto, pra mim faz muito sentido. E daí nós chegamos nos apátridas, esse grupo terrorista ou não, né? Porque, veja bem, os apátridas, eles são um grupo que eles estão lutando pelos direitos e para que o mundo dê atenção para as pessoas que continuaram vivendo no mundo entre o primeiro estalo, o estalo do Thanos, e o estalo do Hulk. Maravilha? Tipo, ok, não tem problema nenhum nisso, vida que segue. Por quê? Porque quando as pessoas voltaram no estalo do Hulk, o mundo virou um caos, e aí o que era um mundo sem fronteiras, Nações Unidas e tudo mais, virou um mundo normal, ou melhor, uma tentativa de reconstrução do mundo. E aí nós temos três mundos, né? Nós temos três momentos: o que era antes do primeiro estalo, o que foi depois do primeiro estalo, o que se transformou depois do segundo estalo, né? Então nós temos três mundos diferentes. Nós temos as pessoas que estavam e sumiram, as pessoas que viveram nesse mundo, e são 5 anos, não é 5 dias, 5 horas, são 5 anos. Então as pessoas elas já construíram uma comunidade, já aprenderam o que seria a nova civilização, e daí volta todo mundo querendo voltar o que eram 5 anos atrás. Não é assim que funciona. E seguindo o enredo dos apátridas, nós somos apresentados ao conceito do soro do super soldado. Os Estados Unidos, a SHIELD, ele tinha um doutor que ele criou um soro do super soldado, que é o Dr. Atkinson. Eu nunca sei pronunciar o nome desse cara aí, mas ele morreu ali e já era. E ele era a cabeça por trás do soro. Depois que ele morreu, a forma foi perdida. Só existe um super soldado que deu certo, que é o Steve Rogers, que foi o Steve Rogers. Mas, né, todo mundo viu uma super arma dando super certo, um símbolo nacional e tudo mais. O que eles vão fazer? Eles vão tentar recriar. Não só os Estados Unidos, o mundo inteiro trabalhou em cima do soro do super soldado. E isso nos traz um ponto muito interessante e até muito atual. Por quê, né? Nós somos apresentados esse conceito do super soldado através do Isaiah Bradley, que foi um norte-americano negro que se transformou num Capitão América negro, e ele vivia ali por baixo dos panos do exército norte-americano. Mas aí é que está o ponto mais interessante no meio disso tudo. Ele não foi o único dos Estados Unidos, existiram vários experimentos com soldados afro-americanos. E aí vamos lá, né, gente? Eu tô gravando esse vídeo no sábado para soltar no sábado. Na sexta-feira a Xuxa fala que a população carcerária no Brasil deveria servir de experimentos para vacina
para as vacinas desenvolvidas no Brasil. E em 2020, um médico francês falou que a África deveria servir de experimento para as vacinas contra o coronavírus. E não precisa ficar assustado agora não, porque não é a primeira vez que alguém na humanidade vai pensar numa ideia dessas, né, de colocar negros para servirem de experimentos para vacinas, para medicamentos. Então, beleza, segura essa ideia do Isaiah Bradley de ter um Capitão América negro e tudo mais, e vamos falar aqui do agente americano, no novo Capitão América, que, cara, é muito legal. Eu entrei numa discussão no Twitter de um cara que ele pegou e ele veio escrever pra mim, não, por isso. Ele foi pontuando as coisas que ele gostou ou não do roteiro e tudo mais, e eu achei bem legal. Era um garoto, se não me engano ele tem 16 anos. E o ponto de vista dele, do agente americano, pra mim é o ponto de vista que a série quis vender nesse episódio. Porque ele fala, eu comecei o episódio gostando muito dele, porque ele se mostra humano, tem família, amigos, não sei o que, escola. E aí, eu termino o episódio odiando o cara. Vocês podem achar errado aí, se vocês quiserem, mas pra mim, personagem branco, que é um herói nacional, e que quando ele é apresentado, ele tá no meio de uma escola onde ele era, e aí essa coisa meio time de futebol americano e tudo mais, não sei o que, nunca dá certo. O cara é sempre um idiota, pra não falar outra coisa no vídeo. Beleza? Então é isso. Eu comecei o episódio sem empatia nenhuma com o agente americano. E aí agora tem uma furadeira, cara. Esse episódio aqui do Silver Discs vai ficar sensacional. Tem um ponto aqui dentro desse episódio, falando da série mesmo, fechadinho aqui na série, que é o Sam Wilson. Sabe aquela história que sempre tem assim, aquele branco que tem um amigo negro que é racista e não entende que é racista, ele fala, mas eu tenho até um amigo negro. Então, o Sam Wilson é esse amigo negro. A cena do branco, por exemplo, do primeiro episódio, ele, a irmã dele e tudo mais, ele sempre coloca, eu sou um herói, e a irmã dele tá falando, tipo, eu já tentei isso, eles não vão dar um empréstimo pra gente. E aí, se você assistir aquele episódio, você não entendeu o racismo ali, você não entendeu que a irmã dele, ela tá pontuando ali sempre, além de mãe solo que criou 2 filhos, eu sou uma mulher negra, você também assistiu o primeiro episódio errado. Assiste lá novamente e agora que eu te falei isso, assiste e vê o teor da conversa. E aí nesse episódio, no segundo episódio dessa série, essas questões raciais, elas são muito interessantes, elas são muito bem abordadas. Tudo que acontece nesse episódio, ele é relacionado sobre o racismo e até o ponto da batida policial. Porque naquele momento da batida policial, isso ficou muito claro, e o ponto do como o Sam Wilson se enxerga. Porque o Sam Wilson, ele está sofrendo racismo e ele está o tempo todo falando, tipo, olha, você tem algum problema? Você tem algum problema e tudo mais. E os policiais não identificaram que era o Sam Wilson. Quando eles identificam que é o Sam Wilson, a história muda de figura. Porque era um homem branco que tinha um mandado de prisão, não um homem negro que teoricamente estava causando problemas na vizinhança. E aí a gente volta lá pro Isaiah Bradley, né? Porque aí tem o peso de ter um Capitão América negro, de ter um super soldado negro. Mas o exército dos Estados Unidos escondeu isso porque eram testes ilegais. Eles pegaram soldados, aplicaram os testes, e quando esses soldados não eram mais necessários, esses soldados tiveram a ficha suja e foram presos. Então, além de tudo, o cara foi preso por ter sido cobaia do exército. Mas aí, falando do super soldado, Capitão América, testes e tudo mais, isso nos abre um lastro gigante. Eu até comentei, na minha expectativa era que em algum momento eles citassem o Luke Cage. Porque o Luke Cage, ele é um homem negro que foi preso, e aí na prisão eles começaram a fazer testes com o Luke Cage para uma nova fórmula do soro do super soldado. E é assim que o Luke Cage adquire os seus poderes. Uma história meio parecida com a Isaiah Bradley, né? Então aí, beleza, maravilha. Inclusive o próprio Bruce Banner, de todos os retcons que já aconteceram nos quadrinhos, o acidente dos raios gama e tudo mais era uma tentativa de recriar o soro do super soldado. Fechando esse nosso Silver Discs, vamos aqui pro que é o easter egg desse episódio, o maior easter egg de todos. Eu não tô falando da apariçãozinha relâmpago ali do Daniel Brühl no final do episódio, o Barão Zemo, mas sim do Isaiah Bradley, ou melhor, da árvore genealógica do Isaiah Bradley, porque vamos lá, né, galera? O Isaiah Bradley, como todo mundo foi apresentado nesse episódio, é o Capitão América negão, e é isso, maravilha, ponto, né? Dentro de todos os experimentos que fizeram, ele teve um filho.
E o filho dele é o primeiro ser humano, a primeira criança nascida com o soro do super soldado, que também vira um super-herói, que é o Josiah X. E aí tem o neto do Isaiah Bradley, que é o Elijah Bradley. Mas o Elijah Bradley ele não nasceu com os poderes do Capitão América, mas recebeu uma transfusão de sangue do Isaiah Bradley, do Capitão América Negão. Ele acabou ganhando ali os poderes do soro do super soldado, se transformando no patriota que aparece nos Jovens Vingadores. Então nós temos aqui mais um personagem que pode aparecer num futuro filme dos Novos Vingadores. Um filme, uma série, uma futura produção. Beleza? Então, nesse momento, nós temos praticamente todos os heróis que fazem parte dos Novos Vingadores já apresentados ou serão ainda apresentados, nós já temos as certezas que vão acontecer dentro desse universo expandido da Marvel no streaming e cinema. Fechado? E eu vou encerrar esse vídeo com 2 recadinhos, tá? Eu tô pensando aqui em produzir uns vídeos para soltar na segunda ou na terça-feira para explicar alguns detalhes a mais, porque esse vídeo que sai no sábado, eu tô entrando no que tá acontecendo no roteiro e às vezes especulando em cima, montando as minhas teorias e tudo mais, certo? Eu tô pensando em fazer um vídeo extra para poder explicar, por exemplo, quem foi o Isaiah Bradley, quantas pessoas já vestiram o manto do Capitão América, enfim, aí eu começo a explicar um pouco mais alguns pontos e vocês podem acompanhar esses detalhes que às vezes ficam um pouco de fora do que é o universo, ou até as expectativas do que pode ser o universo Marvel agora nessa produção transmídia. Fechado? Além disso, o desconto com a Suikai Games e Animes continua, então os inscritos aqui do Silver Disc têm 10% de desconto em todos os produtos do site da Suikai. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então só vocês ir lá, escolherem o que vocês querem, e aí na hora de fechar a compra, finalizar a compra lá, tem o campo de voucher e é só vocês colocarem esse nome aqui embaixo. Beleza? Não deixa de se inscrever no Silver Discs, indica para os amigos que tá uma correria aqui produzir esses vídeos para vocês, mas tá muito divertido. Abraço.